Quando o Conexão foi implantado na igreja, em 2014, eu já trabalhava aqui na igreja em tempo integral. Então, o Conexão entrou como uma das minhas atribuições, né? Entrou como uma das minhas tarefas. Aí, no ano seguinte, em 2015, é que eu me tornei voluntária da programação semanal. Eu conheci o Conexão em 2020, quando eu cheguei aqui em Curitiba. Eu tive um primeiro contato com os juniores, foi no Conexão. E foi o primeiro culto que eu tive na igreja, da primeira IQ, foi o Conexão. Foi o primeiro culto que eu participei, foi o Conexão. Eu estou no Conexão desde o início, mas eu já era professor da Escola Bíblica Dominical e quando houve a mudança da Escola Bíblica Dominical para o Conexão, eu permaneci com todas as mudanças e foram bem receptivas, os alunos gostaram e eu permaneço até hoje. Eu estive no Conexão há 10 anos. Vamos completar 6 anos de trabalho. Há 9 anos. 10 anos. Há 4 anos e 9 meses. Já fazem 9 anos. Eu sirvo no Conexão já há 10 anos. Há 9 anos. Então agora vai fazer 6 anos esse ano. A experiência mais marcante na minha vida e também das minhas irmãs foi o surgimento da nossa empresa. Foi dentro do Conexão. Nós participamos do Summer Camp, né? Aí a gente fez um jantar temático que a gente ganhou. Aí a Beck falou, vocês manjam de decoração, vocês vão ficar responsáveis por decorar todo domingo lá o Conexão, o culto. Aí foi indo. No decorrer do ano a Beck falou, não, vocês têm que abrir empresa, vocês são capazes. Até que a gente abriu, né? Que nos irmãos a gente abriu a papelada, Deus foi enviando o serviço, foi enviando o pessoal e a gente é muito agradecido para Deus. Eles enxergaram assim um potencial que nem nós mesmos sabia que tinha. Deus colocou nesse coração e a gente é muito agradecido pelo Conexão. Em 2015, eu sofri um aborto retido. Eu já estava de 3 meses de gestação. Isso aconteceu na sexta-feira. No sábado, eu fiquei hospitalizada e no domingo eu precisava estar em repouso. Só que no domingo, no Conexão, teria a formatura do ID. Então, as crianças receberiam os seus certificados e eu queria estar lá naquele momento. E eu fui. Só que eu fui surpreendida por Deus, porque quando as crianças souberam o que tinha acontecido comigo, elas vieram e oraram por mim. E no final, elas me deram um abraço coletivo, onde foi consolador para o meu coração naquele momento que eu estava passando por um momento tão difícil. A experiência maior que eu tive foi ver as meninas crescendo, né? Eu acompanhando elas ali e elas sendo agora facilitadoras, novas líderes e acompanhando a nova geração. Isso é o mais gratificante, você vê esse desenvolvimento na vida delas. Servindo no Conexão Pais gerou a possibilidade de a gente poder apoiar outras famílias e estar ministrando a outros pais e ao mesmo tempo a gente mesmo aprender e aplicar os ensinamentos de Deus na nossa casa. Para mim, o Conexão, ele é o discipulado, né? É a gente desenvolver o ID de Jesus, que Jesus disse pra gente fazer discípulos. Então, no Conexão, a gente consegue fazer isso. É o ministério da gente, né? É realizar um chamado. Para minha vida, o Conexão significa um caminho. Eu decidi por isso, eu amo crianças, amo a nova geração e acho que são um futuro que Deus tem preparado para elas. Então, para minha vida e para o meu ministério é cumprir a vontade de Deus. Para minha vida em particular, o Conexão significa uma das maiores evoluções que eu tive na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje a primeira pregação que eu fiz. Eu estava participando de uma reunião com a Beca e aí era sobre perdão. Devido a algumas situações da minha vida, eu tinha alguns perdões que precisavam ser liberados. E a Beca olhou para mim e falou assim, eu acho que você é a pessoa ideal para pregar sobre perdão. Falei, mas eu preciso perdoar ainda. E ela falou, não, então você vai perdoar e você vai contar a experiência que você perdoou. E aí eu lembro que eu fui pregar sobre isso. E quando eu fui pregar, eu usei a dinâmica do vaso com alguma substância química que ficava todo vermelho e eu botava um pouco de cloro e aquela água ficava branca. E ali eu vi como se fosse Deus falando comigo através daquele momento em que eu fazia a dinâmica, que eu pregava, Deus falava comigo mesmo sobre liberar perdão, sobre eu poder também ser perdoado e liberar esse perdão. O Conexão, ele significou a oportunidade de cumprir um chamado de Deus na minha vida. Eu sempre gostei muito de trabalhar com a nova geração, mas eu senti o Senhor me direcionar em certo momento para trabalhar com os pais, para olhar para esses pais e cuidar desses pais. Então, estar no Conexão é ter o privilégio e a oportunidade de cumprir o chamado, de saber que eu estou alegrando o coração do Senhor e também podendo ver frutos dentro da minha própria casa, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então isso tem frutificado na vida dos meus filhos, no meu casamento. Então Conexão é uma alegria na minha vida. Conexão, em uma palavra, para mim é amor.
Acolhimento. Pastoreio. Servir. Ensino. Pastoreio. Restauração. Cuidado. Transformação.